que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Oh, que amor é Amor que surpreende, que não quer nada em troca. o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável, gigante, amor que constrange. Que amor tão grande, amor que constrange. Inexplicável é. Eu não vou me apegar ao ar, é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar, com os anjos cantar. Eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Com as coisas daqui, pois eu sei a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar. Todo louvor, vamos clamar. Então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar. Então vem, Tu és Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és. A sua glória com ele morar. Ele vem, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar. Então vem, aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome
chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Diga aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Isso quer dizer que não existe nenhum espírito mais profético, nenhum ambiente mais profético do que aquele onde Jesus é declarado. E Filipenses diz que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, mas ele se fez homem, ele foi humilde, obediente, fiel até a morte, e morte de cruz. E por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Isso quer dizer que o nome da corrupção não está acima do nome de Jesus. Isso quer dizer que o nome do câncer não está acima do nome de Jesus. O nome da depressão não está acima do nome de Jesus. Ele tem um nome que é sobre todos. E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Traz cura e salvação. Só um nome há, um nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E nesse momento eu quero te convidar a estar conosco cultuando ao nosso Senhor Jesus Cristo, aqui pela Igreja Batista Filadélfia de Matina. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. E nesse momento eu te convido para permanecer nessa live,
e também compartilhar para que a palavra do Senhor chegue a mais corações nessa noite. Convide a sua família, os seus filhos, copie esse link, mande para todos os seus amigos aí do Facebook, para que nós possamos, através dessa live, pregar e falar do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei fazer uma oração e te convido também nesse momento a estar orando, entregando esse momento que nós vamos passar aqui na presença do Senhor Jesus, e entregar a cada um de vocês que está aí conosco nesse momento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para enaltecer o Teu nome, para Te adorar, para, Senhor, dizer que Tu és maravilhoso e que Tu és tudo em nossas vidas. Pai querido, eu quero Te agradecer pelo esse momento de poder estar aqui, Senhor, na Tua casa, Te adorando. Pai, eu sei que milhares de pessoas, Senhor, gostaria neste momento de estar na Tua casa, Senhor, para Te adorar. Mas, Pai, nós entendemos, Senhor, o Seu tempo, nós entendemos, Senhor, o Teu querer, e sei que coisas grandes virão para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, eu também te peço, Senhor, por essas pessoas que estão aí do outro lado, Senhor, assistindo essa live. Pai querido, que esse culto, Senhor, possa alcançar esses corações. Pai querido, Pai amado, que esses corações possam se alegrar na Sua presença nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Eu também gostaria de ler um versículo que se encontra em Salmos 1. É um salmo muito conhecido, mas que tem muito a nos ensinar, tem muito da palavra do Senhor para nos ensinar nessa noite, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido e o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que essa palavra tem a nos dizer nessa noite? Que você que medita na palavra do Senhor, que você que tem prazer de estar na lei do Senhor, de seguir o conselho do Senhor, Ele te compara como uma árvore que é plantada junto a um rio de água. As suas folhas não secam, ela não murcham, ela dá o seu fruto na estação própria. Então você quer prosperar, você quer ter uma vida digna, você quer ter uma vida feliz. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. A partir do momento que você tem o seu prazer na lei do Senhor, nas vontades do Senhor, você será uma pessoa, como a Bíblia aqui compara, como uma árvore plantada ao ribeiro d'água. Essa árvore, quando ela é plantada, ela dá o seu fruto na estação própria. Os seus frutos vingam, os seus frutos são bons. E a partir do momento que nós trilhamos o caminho do Senhor, a partir do momento que nós servimos ao Senhor, que nós temos temor a esse Senhor tão maravilhoso, nós somos como essa árvore que a Bíblia diz. E nesse momento eu convido o Ministério de Louvor. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus, que é para isso que eu e você fomos chamados, para enaltecer, para adorar a esse Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da sua família, tem cuidado da sua casa, tem cuidado de tudo, tem provido tudo no seu lar. Mesmo em meio, às vezes nós nos perguntamos: Senhor, nós estamos em uma pandemia, o mundo está em crise e nada tem nos faltado. Mas é o Senhor, o nosso Senhor bondoso, misericordioso, que tem cuidado de cada um de nós. Aleluias. E nesse momento você pode compartilhar, abre uma sala aí de vídeo, convide aí seus amigos para estar adorando o nome santo do Senhor, para estar adorando o nome de Jesus.
Eu sei que vocês também que estão aí em casa estão ansiosos para estar aqui na casa do Senhor. Mas vamos continuar orando, continuar na presença, firme na rocha, que o nosso Deus, Ele vai nos abençoar e nos dará mais essa vitória. Na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao preço que foi pago, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi
Glória a Deus. E esse sinal é a prova de que nós estamos aqui. A morte de Jesus está consumado. Toda a missão de Jesus Ele cumpriu naquela cruz. Por amor da minha vida, da sua vida, por amor das nossas vidas. Todo o sofrimento de Jesus foi consumado naquela cruz. E naquele dia da amargura de Cristo, naquele dia da sua morte, nós vencemos juntamente com Ele. Graças nós damos o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos cantar e adorar o Senhor com mais um louvor. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Mesmo Ele olhando para nós e não vendo nada, não encontrando nada de bom, Ele continua nos amando. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Aleluia. meu mestre. Coração disposto a amar. Dá-me um Glória a Deus. coração igual Coração ao disposto a perdoar. teu, coração disposto a obedecer, Coração cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. não temos. Dá-me um coração Cante nessa igual noite. ao teu. Peça a Deus um coração Meu mestre. simples. Dá-me um Coração de paz. coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
nós vamos continuar adorando ao Cordeiro Santo do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face do Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, Deus de Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, Deus de Deus. Aleluia. A nossa fé está firmada nesse Deus, esse Deus todo-poderoso. Nesse momento, eu vou estar ministrando os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Mesmo em meio, irmãos, à pandemia, à crise, nós permanecemos aqui na casa do Senhor. E como os irmãos da nossa igreja local sabem, nós estamos aqui de aluguel, porque nós estamos em construção. Então, as nossas despesas aqui da igreja, elas continuam. E continuamos também com o projeto construção, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tem cuidado de tudo. E nós cremos, irmãos, que tudo é permissão dele. Então você que queira ofertar, tem um número aí embaixo, você pode estar ligando, você vai estar falando com a administração da igreja. E aí você pode estar dizimando e ofertando. Você que é aqui da nossa cidade, você pode entrar em contato e alguém da direção da igreja vai estar indo até a sua casa. Você não vai precisar deslocar do seu lar para vir até aqui ao templo estar ofertando. Eu sei que o Senhor não tem deixado nada faltar, e eu creio que Ele não vai nos deixar também nada faltar. Então você que seja de outros estados, nós temos pessoas que têm ligado para nós e falando: eu vi
né, eu vi o seu culto, eu assisti o seu culto, e eu gostaria de estar ajudando vocês na construção da igreja. Eu gostaria de estar ofertando, abençoando essa igreja. Você pode ligar nesse número que aparece aí e estar ofertando na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido Joyce para estar louvando ao nome santo do Senhor Jesus nessa noite. Joyce vai estar louvando ao Senhor. Amém. Eu cumprimento todos os irmãos que estão aí conectados agora, nos assistindo, com a santa paz do Senhor. Eu confesso que é sempre um motivo de muita alegria estar mais uma vez fazendo uma coisa que eu amo, e sendo essa, que é cantar e fazendo isso para Deus, usar o meu talento para Ele. A música que eu vou cantar, ela fala que Deus proverá. Deus proverá quando tudo faltar na tua casa, quando os problemas começar a afetar você. Deus irá prover na tua vida, Deus irá te libertar, Deus vai te dar vitória. Então você tem que crer, você tem que ter fé que Ele é capaz de mudar tudo. Eu sempre falo isso todas as vezes que eu vou cantar, porque isso é algo real. Deus, Ele vai te dar as coisas quando você ter certeza que Ele é capaz de te dar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca derrotado. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então
azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Deus proverá. E eu creio que Ele tem provido, né, irmãos? Eu creio que Ele tem amparado, Ele tem cuidado. Nós temos convicção disso. Por isso que nós estamos aqui, que Ele não tem deixado nada faltar. Ele tem nos direcionado, Ele tem cuidado de nós. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nesse momento, essa palavra, né, que penetra mais do que espada de dois gumes, porque a espada ela pode ferir a sua carne, ela pode ferir o seu exterior, mas a palavra do Senhor ela vai direto na sua alma, direto no seu interior. Então que essa palavra que o Senhor Jesus preparou para nós nessa noite, ela possa ser eficaz ao teu coração, aquilo que você está precisando nessa noite. Eu vou estar orando, entregando o servo do Senhor que trará a mensagem de Deus. E você não saia daí, né? Porque Deus ainda vai trazer algo para você, para o teu coração nessa noite. Grandioso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento para entregar o teu servo. Pai querido, Pai amado, use ele, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Pai querido, Pai amado, que a palavra, Senhor, que ele trouxer aqui nessa noite, Senhor, possa penetrar na alma, nas nossas almas, Senhor. Que cada coração que está do outro lado, Senhor, possa ser preenchido, Senhor, com a tua palavra nessa noite. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos, boa noite para todos que estão aí conectados conosco. Quero te pedir para continuar aí na live até o fim. Deus tem uma palavra para a sua vida neste momento. Também, antes da pregação, você tem a oportunidade de compartilhar essa live. É muito fácil, vá lá nos comentários do lado, tem a palavra compartilhar. Você clica na palavra compartilhar. Depois você clica em iniciar uma sala de vídeo. Todos os seus amigos do Facebook terão a oportunidade de participar dessa live. Você também pode marcar nos comentários seus amigos, seus familiares,
ou copiar este link e enviar aí nos seus contatos, nos seus grupos do WhatsApp, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quero mandar um abraço para todos que estão aí conectados conosco. Neste momento, quero convidar você, está em sua casa, a pegar a sua Bíblia. Amém? Se você tiver a oportunidade de usar a tua Bíblia nessa noite, pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler um texto muito maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 1 a seguir, está escrito o seguinte: havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios, como Ana orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele lhes disse: até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua vontade, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na sua intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi ao Senhor. Aquele homem Eucana subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que desmame, apenas confirme o Senhor a tua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro e 3 anos, e uma efa de farinha, e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, tão certo como tu vives,
meu Senhor. Sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também eu dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que vivi. E ali adoraram o Senhor. Amém? Amados irmãos, é um texto um pouco longo, mas é um texto que conta uma história belíssima de uma mulher, de uma família. E nós vamos meditar nessa noite, nesse texto. Creio que Deus vai falar em seu coração. Antes eu quero te convidar a orarmos juntos. Amém? Senhor meu Deus, eu quero neste momento, Pai, colocar-me diante do Senhor, diante da Tua presença, para poder pregar a Tua palavra, Deus. Ó Pai, nós sabemos que somos pequenos, falhos e pecadores, mas o Senhor usa pessoas, ó Pai, o Senhor usa instrumentos do Senhor da forma que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, para falar a outras pessoas. Peço também, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite conduza esta mensagem aos corações dos ouvintes, daqueles que estão presentes, ó Deus, nessa live, daqueles que ouvirão depois. Que o Espírito Santo do Senhor venha conduzir essa mensagem em cada coração, em nome de Jesus, amém. Eu creio que a maioria dos irmãos que estão conectados conosco nessa noite já conhecem a história dessa família. Talvez muitos ainda não conhecem, mas para todos nós, Deus tem algo novo para os nossos corações nessa noite, através deste texto, através dessa história. O texto narra a história de uma família. Não é diferente das famílias dos dias atuais. Uma família constituída por esposo, esposas e filhos. Porém, é um pouco diferente, porque o texto diz que Eucana tinha 2 mulheres. Naquela época, na palavra de Deus, a Bíblia é contra, o casamento com mais de uma mulher, a poligamia. Mas alguns homens, em tempos diferentes dos nossos, eles tiveram mais de uma mulher. E um deles é Eucana. Ele tinha Penina e Ana, 2 mulheres. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filho. Ana não, até esse momento que o texto narra, Ana era estéril, não podia gerar filhos. E aqui começa o sofrimento de uma mulher. De um lado nós temos Penina, toda sorridente, toda feliz, e do outro lado nós temos Ana, é uma mulher amargurada, uma mulher sofrida, e uma história de uma família. E nessa noite nós vamos meditar nessa história. E aproveitando aqui o texto da palavra do Senhor, irei pregar sobre o tema, o poder da oração. O poder da oração. Eu não sei se você tem essa informação, mas a palavra de Deus nos garante que a oração, ela tem poder. Poder de Deus na vida dos servos dele. E esse texto, ele conta-nos a história de uma família e de uma mulher que apoiou-se na oração para vencer os seus obstáculos. Então guarde esse tema no seu coração, o poder da oração. Amém? Nós encontramos aqui, meus irmãos, algumas razões para Ana desistir da vida, se entregar ao fracasso e mergulhar no mundo da angústia e da depressão. O que nós mais vemos nos dias atuais são pessoas se entregando para a depressão, pessoas depressivas em todas as áreas, em todas as classes, em todos os níveis. Pessoas pobres depressivas, pessoas médias depressivas, pessoas ricas depressivas, jovens depressivos, mulheres depressivas, adultos depressivos e até crianças. É um tempo diferente. Ana, ela tinha várias razões para se entregar ao fracasso e para desistir de sua vida. A primeira razão, o Senhor a havia deixado estéril. Se você ler o versículo 5 e o versículo 6, a palavra de Deus nos informa que foi da vontade de Deus que Ana fosse estéril. Foi Deus quem encerrou a madre de Ana. Era Deus quem impedia Ana de gerar filhos. Veja bem, uma razão
para Ana desistir da vida. E naquele tempo, as mulheres que não tinham filhos eram desprezadas pela sociedade, pela família e pelo marido, pelo esposo, porque toda mulher precisava gerar e crescer a família. Ana, porém, até o momento não podia desfrutar desse prazer, não podia construir uma família, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. A segunda razão para Ana desistir da vida é que a sua rival Penina provocava e aborrecia muito ela. Até no dia da adoração, no momento do culto, no momento do louvor, no momento dos sacrifícios a Deus, Penina zombava de Ana. Penina fazia chacotas de Ana, porque Ana não podia ter filho. Ana não era a esposa ideal, não era a mulher ideal para Eucana, porque ela não podia gerar filhos. E a todo momento Penina estava provocando ela entristecia, chorava muito, diz a Bíblia. A terceira razão para Ana desistir da vida, que ela havia provocação até no dia da adoração, a ponto de Ana ficar sem comer. A provocação era tão grande, né? A tristeza era tão grande, que chegava o ponto de Ana não comer, não se alimentar. Então, irmãos, encontramos também a quarta razão para Ana desistir. Muitas perguntas e nenhuma resposta. No versículo 8, o seu esposo Eucana vai fazer várias perguntas. Por que você chora? Por que você está triste? Por que você está assim, recuada, sozinha? O que está acontecendo contigo? Várias perguntas, mas nenhuma resposta. Ana não sabia porque tudo aquilo estava acontecendo com sua vida. Então, irmãos, nós encontramos também a quinta razão para Ana desistir. Sua alma estava amargurada. Uma pessoa amargurada é uma pessoa triste, é uma pessoa que não tem prazer de viver, é uma pessoa que não tem desejo de viver, que não tem alegria no seu rosto, é uma pessoa cheia de mágoas, cheia de rancor, é uma pessoa fechada. Era assim que vivia Ana. Ela tinha todas as razões para desistir da vida. Nós encontramos também no texto outra razão para ela desistir. Ana vivia uma vida de aflição, no versículo 11. Não conseguia dormir, não conseguia alimentar-se, não conseguia viver. E a sétima razão para ela desistir, até no templo, na casa de Deus, Ana encontrou oposição. O próprio sacerdote, o homem responsável pelo templo, pela casa de Deus, pelos cultos, até este homem zombava de Ana. O profeta, o sacerdote Eli chegou para Ana e disse: por que você está assim? Você está embriagada, a essa hora do dia você está bebendo. Em todos os lugares, irmãos, que esta mulher passava, ela era zombada. Então, nós encontramos aqui uma mulher vivendo uma vida de desespero e de angústia. Se é nos dias atuais, ela precisava passar por um psicólogo, mas naquele tempo não tinha. Talvez um psiquiatra, mas naquele tempo não tinha. O que essa mulher fez? Qual foi os passos que essa mulher tomou para vencer na vida? O que ela fez? Ela se entregou? O que ela fez? Ela recuou? Ela voltou para trás? De forma alguma. Ao invés de se entregar ao fracasso, de desistir de viver, Ana recorre à oração e encontra em Deus o socorro que a sua vida precisa. Então, somente em Deus nós vamos encontrar o descanso que a nossa alma precisa. Você pode sair para um passeio, para um sítio, para uma praia, fazer viagens. Você vai descansar o seu corpo, mas a sua alma só encontra descanso em Deus. Um final de semana não nos traz descanso para a alma. Um passeio não nos traz descanso para a alma. O que nos descansa é Deus. E Ana, ela procura o lugar certo, no momento certo, ela procura Deus através da oração. Então nós aprendemos que a oração é a comunicação pessoal com Deus. Como é que eu falo com Deus? É através da oração. Só há uma maneira de falar com Deus, só há uma maneira de comunicar com Deus, através da oração.
Orar é confiar plenamente em Deus. Orar é abrir a sua alma para Deus, é retirar o véu da sua alma, do seu coração e se entregar a Deus. Orar é você entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus e falar com Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não podiam entrar no templo, no Santo dos Santos. Apenas o sacerdote, entrava para fazer orações pelo povo. Ninguém mais podia entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Depois da morte de Cristo, no dia da crucificação, o véu do templo foi rasgado e todos nós hoje podemos entrar na presença de Deus, né? Jesus, ele faz a mediação entre o homem e Deus. Você não precisa de ninguém. Você mesmo pode entrar na presença de Deus. Você mesmo pode chegar nos pés do Senhor através da oração. Então, o que nós precisamos fazer é orar. Então, quando você ora, você abre o seu coração. Você pode conversar com Deus, falar tudo que você está sentindo. Você pode abrir para Deus o seu coração e ninguém vai saber. Deus, ele não te entrega. Deus é um Deus de confiança, 100% confiável. Quando você conta os seus problemas para Deus, a sua angústia para Deus, ninguém vai saber. É você e Deus, Deus e você. Então a oração, ela nos dá a oportunidade de entrarmos em silêncio na presença de Deus e conversar com Ele. Através da oração, nós podemos contar todos os nossos problemas para Deus, toda a nossa vida para Deus. E a Bíblia diz que Ele está atento para nos ouvir. Em momento algum, Deus vai estar ocupado para não te ouvir. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, que você curvar na presença de Deus, Deus está pronto para te ouvir. Deus não cansa, Deus não está ocupado a ponto de negar de ouvir a sua oração. Então, meus irmãos, depende exclusivamente de nós. Depende de nós aproximarmos de Deus através da oração. Esse foi o passo certo que Ana tomou na vida. Eu não sei quais são as ações que os irmãos praticam nos momentos mais difíceis de sua vida. Eu não sei se você procura Deus, se você procura o vizinho, se você liga para o amigo, se você abre o seu coração para o amigo. Agora eu quero te aconselhar nessa noite, através deste texto, dessa história, abrir o seu coração para Deus. Você está passando lutas, problemas, você está sofrendo, precisa de um socorro, de um descanso. O endereço é a oração. Busque a oração. Busque a oração, busque falar com Deus, e sua vida nunca mais será a mesma. Quanto mais você fala com Deus, mais você tem uma vida de vitória, de sucesso. É um nível de relacionamento, é medido através da oração. Quanto mais eu oro, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu oro, mais eu tenho intimidade com Deus, e mais Deus me escuta. Então, meus irmãos, o sucesso do servo de Deus está na vida de temor e de oração. Foi assim que Ana venceu. Então, com base nesse texto, nós vamos refletir em 4 razões para você orar. Eu não sei se você está orando nessa pandemia. Deus e você sabe, não é isso? Deus sabe do compromisso que cada um de nós temos com Ele. Mas com base na história de Ana, eu quero apresentar para os irmãos e ouvintes 4 razões para você orar. Em primeiro lugar, mesmo sem entender o agir de Deus em nossas vidas, orem. Mesmo sem entender o que está acontecendo contigo, orem. Mesmo sem não entender as ações de Deus no universo, orem. Busquem a Deus. No versículo 5 e 6, Ana não entendia nada do que estava acontecendo com ela. Ana não entendia o porquê Deus havia deixado estéril uma serva de Deus, uma mulher que ia todo ano para a casa de Deus, uma mulher que oferecia sacrifícios, uma mulher que prestava culto a Deus. Agora ela não pode gerar um filho porque Deus proíbe. Ela não entende. Em segundo lugar, Ana não entendia o porquê Penina, que habitava no mesmo
na mesma casa, debaixo do mesmo teto, vivendo com o mesmo esposo, porque Penina aborrecia todos os dias da sua vida. Ana não entendia o porquê Eucana, seu esposo, não a ajudava. Eucana, em vez de ajudar Ana, ele foi se gabar, dizendo: olha, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Não precisa ter filhos, se você tendo a minha presença, já é o suficiente. Mas em momento algum você vai encontrar Eucana ajudando Ana em oração. Em momento algum você vai encontrar Eucana ouvindo a Ana. Então ela não entendia o que estava acontecendo. Ana não entendia o porquê o sacerdote Eli não dava crédito para o seu clamor, para a sua oração, para a sua reverência a Deus no templo. Meus irmãos, mas mesmo sem entender, Ana orou. Muitas vezes nós procuramos explicações para tudo que está acontecendo na vida. Por exemplo, a pandemia. Muitas pessoas estão por aí. Por que Deus permite a pandemia? Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite que esse vírus pare tudo, inclusive as igrejas? Tem muitas perguntas sem respostas. Nós não sabemos responder. Mas uma coisa eu digo para você: Deus criou tudo. Tudo é dele. Então ele faz o que ele quer. Nós não precisamos buscar explicações de Deus, apenas crer. Então, crer não é ver para crer. Então, fé é ver para crer. Você não precisa tocar, você não precisa de respostas para você entender a Deus, para você viver. Basta crer em Deus, basta confiar em Deus. Foi assim que Ana fez. Mesmo sem entender, ela orou. Talvez você não entenda o que está acontecendo com a sua vida. Você já parou e perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor permite isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que o meu lar, minha família está sofrendo? Os meus filhos estão sofrendo. Irmãos, deixem as perguntas de lado. Comece a confiar em Deus. Faça como Ana. Mesmo sem entender, Ana confiou em Deus e orou. A segunda razão para nós orarmos é: mesmo enfrentando todas as adversidades em sua vida, ore. No versículo 8, nós vamos ler o seguinte: então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor do que 10 filhos? Ana, ela convivia, meus irmãos, cercado de perguntas. Ela vivia algumas crises. Nós encontramos neste texto que Ana sofreu uma crise psicológica. Penina zombava dela todos os dias, aborrecia, colocava pressão nela. O seu marido não dava muita importância para ela. Então essa mulher sofria psicologicamente. É uma das piores doenças que tem. É sofrer psicologicamente. É sofrer sozinho, sem ninguém para confiar. É assim que Ana vivia. Ela não podia contar para Penina, ela não podia contar com Eucana, não podia contar com a sociedade. Ela era sozinha. Ela vivia uma vida difícil. Outra crise que Ana convivia era com a crise moral. A sociedade desprezava essa mulher. A família desprezava essa mulher porque não tinha filhos. Pensa aí, você ser desprezado pela sociedade é uma coisa, agora ser desprezado pela sua família dói no coração. E assim que Ana vivia dentro do seu lar, ela era humilhada, desprezada. Ela convivia com uma crise no seu relacionamento. Mesmo seu esposo amando, ela tinha uma inimizade com Penina. Debaixo do mesmo teto, ela tinha uma crise, um obstáculo para enfrentar. Ana convivia com uma crise existencial, né? Ela não sabia por que ela existia. Nada de bom acontecia com a vida dela. Mas independente das adversidades da vida, Ana orou. Independente das dificuldades da vida, Ana orou. Independente das circunstâncias da vida, Ana buscou em oração. Depois que essa pandemia passar, eu não sei qual será o futuro da igreja. Não sei se todos vão voltar para o templo.
Porque tem muita gente que no momento da adversidade, ele esquece a Deus, abandona Deus, ele volta para trás, ele abandona o barco, abandona a fé. Mas Ana não olhou para as dificuldades de sua vida, ela não deixou de buscar a face de Deus, mesmo enfrentando toda a oposição, mesmo não tendo ninguém para confiar, mesmo não tendo um amigo, ninguém na família, ela não deixou de buscar a Deus. A Bíblia diz que todo ano ela subia para Siló. Em Siló tinha um templo, e no templo estava a presença de Deus, lugar de adoração. Todo ano Ana ia, e era uma caminhada longa, uma trajetória longa. E durante essa caminhada, Penina ia aborrecendo ela, zombando dela. Ela chegou em Siló e ficou alguns dias sem comer, tanto sofrimento. Ela estava ali sentada, quieta no seu lugar, e depois de ouvir, depois de refletir, ela levanta e vai adorar a Deus. Então, meus irmãos, ela não olha para as adversidades da vida, ela ora. Então esta é uma razão, um motivo para nós orarmos. Não olhem para as circunstâncias, não olhem para os problemas, não olhem para as doenças. Jesus, o nosso Salvador, o Mestre, aquele que morreu na cruz, ele reuniu os discípulos e disse para os discípulos: neste mundo vocês terão tribulações, neste mundo vocês passarão por adversidades. Olha, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por amor do meu nome. E tudo isso aconteceu com os discípulos, aconteceu com os fiéis a Cristo nos primeiros séculos. Eles foram perseguidos, foram mortos, queimados em tachos com óleos ardentes em fogo. Eles foram feitos de fogueira, acenderam eles na cidade de Roma, queimaram muitos cristãos, crucificaram muitos cristãos por amor do nome de Cristo. Mas mesmo assim, eles não desistiram de Deus. Então o nosso exemplo aqui é a pessoa de Ana. Diante das adversidades, Ana busca a Deus em oração. O que você faz no momento de lutas? Você tem clamado a Deus? Ana não orou, Ana clamou. A alma dela se derramou na presença de Deus. Aqui nós vamos encontrar lágrimas nos olhos de Ana. As lágrimas são as provas do sofrimento. Quando uma pessoa chora, a sua lágrima está provando que é uma pessoa sofrida, que está sofrendo. As lágrimas é apenas um amigo de uma pessoa no momento mais difícil de sua vida. Então ela prova que a pessoa está passando por um sofrimento, mas as lágrimas também provam a felicidade de uma pessoa. A pessoa, quando está triste, ela também pode, feliz, ela chora também. Mas um dia diz a Bíblia que no fim de tudo, na consumação desse século, quando Cristo voltar, toda lágrima dos nossos olhos Deus enxugará. E no céu não terá sofrimento, no céu não terá tristeza, no céu não terá divisões, no céu todos nós seremos felizes. Lá não haverá lágrima para provar o sofrimento. Lá você não vai chorar. Se você chora hoje pela sua família, pelos seus filhos, se você chora hoje pela sua vida financeira, talvez pelo seu fracasso, mas um dia Deus vai enxugar todas as lágrimas. As lágrimas provavam que Ana era uma mulher sofrida, mas depois que ela tem um encontro com Deus através de sua oração, ela sai do templo com um semblante diferente, diz a Bíblia. Ela entrou chorando, mas quando ela volta para sua casa, ela volta feliz. Algo extraordinário aconteceu com a vida de Ana. O que foi? E agora Penina está tentando descobrir o que aconteceu com Ana. Eucana está tentando descobrir o que aconteceu com Ana. Ela veio chorando e está voltando feliz. Sabe o que aconteceu? Ela teve um encontro com Deus através da oração. E todas as pessoas que têm um encontro com Deus, a sua vida muda, suas feições mudam, a alegria chega no seu coração, mesmo diante das adversidades. Quem tem um encontro com Deus tem uma vida transformada pelo poder de Deus. A terceira razão para nós orarmos, para você orar,
independente da situação que você está vivendo, ore a Deus. Tem pessoas que dizem: eu não tenho força mais para orar, eu não tenho força mais para ajoelhar na presença de Deus. São tantos problemas que acabaram as forças. Irmãos, Ana fez diferente. Ela não usou essa matemática. É no momento de dor que Ana curvou na presença de Deus. O que nós temos que fazer? No momento de luta, de adversidade, nós temos que curvar na presença de Deus. No momento de pandemia, no mundial, o que nós temos que fazer? É correr ou ficar? É ficar e orar e clamar a Deus. O problema de Ana era tão pesado que ela não tinha mais apetite para comer. Irmãos, quando a pessoa está passando uma luta, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele não tem apetite, não come. Vem a tristeza no seu rosto. E assim aconteceu com Ana. Ela não tinha desejo mais de comer, de alimentar-se. Ana chegou na presença de Deus com a vida toda arrebentada, desprezada e angustiada, diz a Bíblia. Ela chega angustiada na presença de Deus, no templo. E com a alma amargurada, Ana orou e chorou muito na presença de Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós curvemos na presença dEle. Uma coisa só era suficiente para mudar a história de Ana. Ela era ajoelhar e clamar a Deus na oração. E foi isso que ela fez. Deus não somou os problemas de Ana. Deus não olhou para a história de Ana. Deus olhou para o seu momento de arrependimento, de clamor. E naquele momento Deus muda a história dela. Naquele momento Deus limpa o passado. Deus apaga a mágoa, a tristeza, o ódio, o rancor, a amargura da vida de Ana. Apenas um gesto, a oração. A oração tem poder de mudar uma vida. A quarta razão para nós orarmos é: Deus atende a oração de um coração quebrantado. Os versículos 19 e 20 disse: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu Ana em sua intimidade, e o Senhor se lembrou dela. Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu pedi ao Senhor. O que aconteceu na vida de Ana? Quando ela orou, ela disse para Deus: Deus, se o Senhor lembrar da tua serva, se o Senhor lembrar desta oração, e se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo no templo para ele servir a Deus o resto de sua vida. E quando Ana ora, ela se encontra orando no templo, Deus lembra da oração de Ana. Diz a Bíblia que Deus se lembrou, o Senhor se lembrou de Ana. E no tempo certo, no ano seguinte, Ana já estava com os filhos nos braços. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Por que Deus permitiu que por um tempo Ana não gerasse filho? Irmãos, tudo que Deus faz tem uma explicação. Talvez você não entenda, mas Deus não faz nada sem ter um resultado positivo. Olha, Deus permitiu que Ana não concebesse filhos para que o nome dele fosse glorificado. Ramá, a cidade de Ana e de Eucana, nunca mais foi a mesma. Samuel, o filho de Ana, é um grande profeta, um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Deus tem um plano perfeito para a vida de cada pessoa. Uma mulher desprezada, agora é mãe de um dos maiores profetas. Uma mulher que a sociedade desprezava, que a família desprezava, que o seu esposo não dava muita atenção. Essa mulher agora se torna a mãe de um grande profeta de Deus, que é o profeta Samuel. Samuel foi o profeta escolhido por Deus para ungir o maior rei da história de Israel, o rei Davi. Foi Samuel que escolheu, que ungiu.
Samuel teve esse privilégio e desde criança, já na idade de criança, Deus já falava com Samuel. Samuel era um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, um grande exemplo na casa de Deus, diferente dos filhos de Eli, que zombavam da fé, faziam coisas erradas. Samuel é um grande profeta de Deus. Ele ungiu o rei Davi. E quem é o rei Davi? O rei Davi é a raiz de Cristo. Através da descendência de Davi veio Jesus, o Messias. E esta unção passou pelas mãos de Samuel. E Samuel nasceu do ventre da mulher desprezada. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Por isso nós somos diferentes. Mais de 7 bilhões de pessoas no universo. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, porque Deus age na vida de cada um de forma diferente. Então, meus irmãos, Deus permitiu por um momento que Ana não concebesse filho, porque Deus tinha algo maior e melhor para Ana. Sabe quantos filhos Ana teve depois? Ana teve 7 filhos depois de Samuel. O número 7 na Bíblia significa perfeição. O milagre na vida de Ana foi um milagre perfeito. Algo extraordinário aconteceu na história daquela mulher. E é pregado por gerações e gerações, por séculos e séculos. A história dessa mulher marcou a Bíblia, marcou a história da igreja e marca a nossa história nos dias atuais. Tudo porque essa mulher fez uma ação. Ela buscou a Deus através da oração. Deus, ele atende a oração. No tempo devido, Deus concedeu a Ana um milagre. O milagre do seu filho. E como termina esse texto? O último versículo que nós lemos foi o versículo 28. Como é que termina a história do servo de Deus, meus irmãos? Com fracasso? Com derrota? Veja bem o versículo 28. Por isso também dedico ao Senhor, ele, Samuel, e está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. Como terminou? Versículo 28. E ali adoraram o Senhor. É assim que termina. É assim que finda a vida do servo de Deus. Não seria diferente com Ana. O texto começa dizendo que Ana era uma mulher humilhada. E como termina? Dizendo que Ana recebeu o milagre de Deus e adorou o Senhor por o resto da sua vida. Samuel foi entregue no templo e viveu como profeta de Deus pelo resto da sua vida. Essa é uma das histórias mais belas da Bíblia. E aqui nós aprendemos a respeito da oração. O que aconteceu com Ana pode acontecer em sua vida. Basta você crer e agir e orar. Amém? Nós vamos agora finalizar. Guarde essa mensagem no seu coração. Eu creio que Deus falou em sua vida. Amém? Vamos fazer aqui a oração final. Oração para os irmãos, os pedidos. Temos aqui o irmão Bené Oliveira. Ele pede oração para a sua família, Lucas, Rejane e Marinalva. Orar pelo irmão Gildágio também. Irmão João pede oração pela sua família. André Silva pede oração pela família dele. Amém? Então nós vamos orar por essas pessoas. Um abraço para todos os irmãos. Vamos fazer uma oração aqui para os pedidos que foram feitos nessa noite. Senhor meu Deus e Pai, eu quero apresentar cada irmão que está nessa live e cada irmão que está no templo, Senhor, cultuando a Deus conosco aqui nessa noite. Ó Deus, o Senhor sabe como é que a palavra chega no coração de cada um. Nós não sabemos, só o Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir nessa noite que o poder da oração venha, meu Deus, ir de encontro com cada vida, com cada irmão, com cada pessoa que está conectada nessa live. Eles creem na oração assim como nós cremos, como está na palavra de Deus. Olhe, meu Deus, para essas vidas nessa noite. Vá de encontro com as necessidades deles, ó Pai. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas.
Venha curar aqueles que estão enfermos no tempo do Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Ana. Quero apresentar a vida do irmão Gildásio, ó Deus, aqui da igreja, que passa por uma enfermidade. O Senhor conhece o coração daquele homem, o Senhor conhece aquela família, o Senhor sabe do que ele está precisando. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor faça sua vontade na vida dele. Ó Deus, que aconteça algo extraordinário em sua vida, um milagre da parte de Deus. Ó Deus, olhe para todos os irmãos da igreja e nos dê, ó Deus, livramento em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico para finalizarmos a live nessa noite. Eu quero agradecer todos que passaram por essa live. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa é a palavra do Senhor Jesus. Amém. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. com nossas mãos levantadas em os louvores, com nossas mãos levantadas nos regocijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo Que amamos o nosso Rei, com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas nos regocijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei, nós amamos o nosso Rei, nós amamos o nosso Deus. Amém. Que essa palavra fique gravada ao seu coração. Lembre, durante a semana, quando você passar por provações, lembre da determinação de Ana, do esforço dela e da vitória que ela conquistou. E assim será a sua semana vitoriosa. Nós estaremos aqui quarta-feira novamente, transmitindo mais um culto. E você é o nosso convidado. Então fique com Deus, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da grande proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.